Pessoal, aqui é o Rafael Corsi. Eu vou apresentar para vocês o meu artigo que chama RUP, que é uma técnica Efficient Hard Existent Out of Place Update for Non-Volatile Memory. O artigo foi escrito por essas três pessoas, o Miyakai, enquanto visitava, como pesquisador principal, enquanto visitava a Universidade de Illinois. E o artigo usa como base, tem como base o acesso a uma memória não volátil. Então, o controle de acesso à memória não volátil. E memória não volátil é uma memória que não perde os dados quando não está mais energizada. Então, ela tem retenção de dados. Ela pode ser acessada byte a byte, então endereçada byte a byte. Ela tem um tempo de acesso próximo à memória DDR, DRAM. E ela possui maior densidade e menor gasto energético do que uma memória DRAM. Então daí já surgem várias vantagens desse tipo de memória. A memória não volátil pode ser construída de várias tecnologias diferentes. Pode ser baseado em fase, resistência. E a que tem chamado mais atenção é a memória feita pela Intel e pela Micron, parceria da Intel com a Micron, que tem o nome técnico de 3D X-Point e o nome comercial de Octane Memory. Inclusive já é vendida comercialmente em vários formatos. O formato mais popular é um formato de NVMe, então você pode comprar e usar essa memória no lugar de um SSD, por exemplo. Então, você pode substituir o SSD por essa memória, então ela faria parte do disco. Então, aqui na substituição SSD, ou como que eles têm se estudado bastante, como memória auxiliar, que funcionaria junto com a memória com a DRAM. Então, nesse slide, aqui eu trago referência de um outro artigo que analisa a memória Optane da Intel. Então, agora a gente vai estudar um pouco essa memória. Eu vou apresentar as características da memória para a gente poder entender melhor o artigo. Então, aqui à esquerda, a indicação de uso é a aplicação usando a memória via um file system, via um sistema de arquivo. Então, a aplicação pode escolher guardar informações na NVMe ou usar a memória RAM. E aqui no segundo modo, a memória NVMe, a memória DRAM funciona como similar a um cache da NVMe. Então, a NVMe tem um tempo de acesso elevado, um tempo de acesso baixo, mas ele é elevado se comparado com a DRAM. Então, a NVMe aqui, a DRAM funcionaria de cache para a NVMe. Como a NVMe tem maior densidade, então isso aqui é uma proposta de uso que tem sido feito. Aqui eu continuo no mesmo artigo de referência, que analisa via testes a eficiência de uma DRAM, de uma NVMe. E que o artigo identificou é que para acessos randômicos de leitura da NVMe, a NVMe se comporta com até 3 vezes, uma latência até 3 vezes maior do que uma DRAM. E o artigo faz um estudo também da quantidade de threads acessando a memória, da banda que a memória suporta fornecer. Então aqui a gente consegue ver que a memória, que aqui em azul, né, a partir de 11 threads de acesso nela, ela começa a saturar, enquanto a memória DRAM ela tem performance muito melhor, né? A DRAM começa a saturar em 16 em um patamar muito, muito mais alto. Isso aqui para leitura. E para escrita, a memória Optane, né, que é a memória da Intel, ela tem um processamento muito pior, né? Então, o bandwidth de escrita é muito menor, né? A gente pode ver aqui de leitura em 11 threads na satura, mais ou menos. O bandwidth é de 30, de 40.
enquanto que 11 threads aqui, o bandwidth de escrita está em torno de 15, 18 gigabits por segundo. E a escrita, o bandwidth cai conforme quanto mais threads a gente tem. Então ela tem um gargalo na escrita. Assim como qualquer memória, mas aqui ela satura mais rápido. E aqui é uma comparação, um estudo feito por tamanho de acesso de dados. E a memória Python começa a saturar já também 256 bytes de acesso. Então, a partir de 256 bytes de acesso, tanto para escrita quanto para leitura, o comportamento dela é similar. A NVM tem sido sugerida para recuperação de falhas, tá? Que chamamos de crash consistency. Então, uma aplicação, por exemplo, que usa extensivamente memória volátil, poderia usar a memória NVMe para, se acontecer alguma falha no processo de cálculo, poder haver um checkpoint de recuperação dos dados. Então, por exemplo, treinamento de uma rede neural que demora muito tempo para acontecer, que o sistema pode falhar no meio. Então, esse tipo de sistema poderia usar uma NVMe para, no caso de uma falha ocorresse, o programa pudesse continuar de um instante anterior do que ele parou. Então, isso para HPC tem sido bastante discutido, o uso de NVMe. Para isso acontecer, a NVMe tem que suportar operações atômicas, ou seja, operações que leem, né, operação de leitura e modificação do dado, e nessa operação garantir que o dado continue íntegro, ou pelo menos um dado anterior, um estado do dado anterior. Aqui agora o artigo ele compara outras três soluções que já existem de estudos. A mais popular aqui já tem implementado, inclusive, em algumas optanes que a Intel usou, né, quando surgiu a tecnologia, foi o logging. O logging, o que acontece? Quando a CPU faz uma escrita na NVMe, o log de escrita é salvo na própria NVMe, nesses logs, e o dado, então, é modificado. Isso aqui tem um problema porque implica em duas escritas na NVMe e uma escrita no critical path ainda. Então, quando a CPU está escrevendo a memória, está acessando direto a NVMe, e isso é danoso porque, como a gente viu no estudo anterior, que a NVMe ela tem um tempo de escrita muito alto, né, comparado com a DRAM. Então aqui envolve duas escritas. Uma evolução disso seria a técnica chamada de shadow paging. No shadow paging, o que acontece? Acontece uma cópia, então acontece uma leitura do dado anterior e uma escrita do dado novo modificado no novo endereço da NVMe. A NVMe se comporta razoavelmente bem na leitura, então isso não seria um problema. Aqui a gente só tem uma escrita, né, ainda continua sendo escrita no critical path, mas é uma escrita só. Mas isso impõe uma duplicação de dados. E esse formato aqui, se você quer modificar parte desse frame de dados, você tem que fazer uma cópia do dado completo. Então, essa técnica aqui ocupa uma área maior da memória para você fazer mudanças dos dados. E uma outra técnica que surge baseada em banco de dados e sistemas de arquivos estruturados, chamado desse log structure NVMe. É uma técnica onde você usa um buffer circular para gravar os logs de alteração, então você só armazena na memória os logs. E você tem que ter um index, que é aqui que a gente está exibindo, um index para quando a CPU tentar acessar uma memória, primeiro você faz uma leitura do index, de onde que os dados, né, foram salvos, e então acontece a leitura ou a escrita no log. O artigo até descreve que esse index, inclusive o artigo original dessa proposta aqui descreve que o index pode
ser alocada na DRAM, o que aumenta a velocidade de busca do index. E que no artigo original eles falam que demoraria em torno de 3 segundos para criar um index de uma memória de 10 GB de log. Então não seria algo muito penoso. Qual que é o problema? O acesso daqui, a complexidade disso aqui é log n, onde n é o tamanho da quantidade de logs que tem. Então, quanto mais logs a gente tiver na memória, então quanto mais escritos acontecer em mudança de dados, maior vai ser o índice e maior vai ser o tempo de busca dos logs. Então, isso é um problema também. O artigo ele propõe uma nova técnica chamada de RUP. No RUP, eles propõem um hardware intermediário entre a cache e a NVM. E esse hardware faz o controle da NVM para tentar solucionar algumas coisas. Tá? A técnica garante que propõe como premissa de que o dado, que as escritas podem ser atômicas, então pode acontecer escritas em pequenos trechos do dado, não precisa atualizar todo o dado. Que garante também que tenha tolerância a falhas. Então isso é algo que o artigo tem como premissa. Então o artigo propõe esse hardware transparente no meio para aplicação, então é um hardware intermediário que faz a gestão da NVM. Então primeiro o que acontece aqui, qual que é a ideia? A ideia é que quando acontecer uma escrita com autorização da linha de cache, essa autorização vai para esse memory controller. A gente vai ver mais para frente que esse memory controller tem uma memória interna, tem uma memória de RAM, uma memória pequena, mas tem uma memória interna. Então a escrita primeiro acontece na memória interna, depois essa escrita vai para a NVM para ser permanente. E de tempos em tempos tem um garbage collector que vai atualizando o novo dado, o dado anterior. Então essa é a ideia. Essa ideia é que o critical path acontece com a CPU atualizando o cache atualizando a memória interna, memória controller então atualiza a NVM, e de tempos em tempos tem um garbage collector que atualiza o dado original. O artigo compara essa técnica com as demais técnicas e subtipos das outras técnicas. Então ele se classifica como baixa latência, não está no critical path, não precisa de cerca, né, de definir quando que vai acontecer um flush de dados ou quando os dados têm que ter durabilidade. E possui baixo tráfego de escrita. O baixo tráfego de escrita é muito importante porque, primeiro, que como a gente já viu, a memória ela sofre de escritas, né, ela tem uma baixa bandwidth de escrita, e também porque as memórias NVMe elas têm uma vida útil que é baseada em quantos ciclos de escrita aconteceu. Então, tem que ter baixo tráfego de escritas, senão a memória degrada ao longo do tempo. Aqui está o sistema um pouco mais detalhado. Então, a gente tem aqui a memória cache, o último nível da memória cache. Quando acontecer uma escrita, um store, primeiro o que vai acontecer? Vai atualizar esse out of place. Por que se chama out of place? Primeiro atualiza um lugar, depois de tempos em tempos atualiza o dado original. Então numa escrita primeiro atualizado um buffer de dados que devem ser atualizados. Então isso aqui tem um detalhe de como que o artigo faz, que a gente vai explorar um pouco. Preenchido esse buffer, acontece um flush para a memória e o dado fica na memória. E de tempos em tempos, esse memory controller vai fazendo um garbage collector para atualizar o dado original. Numa leitura,
O fluxo é similar, só que o memory controller precisa saber se o dado novo já foi atualizado pelo o GAPT Collector ou não. Então ele usa esse Vigdition Buffer para saber aonde que tem que ser feita a leitura do dado. Se a leitura do dado tem que ser feita na região de buffers aqui, que foi atualizada, né, que ainda não foi incorporado no dado original, ou se a leitura já pode ser feita pelo dado original. Então esse é o fluxo. Aqui um pouco mais detalhado como que acontece esse package da região de OOP. Então, aqui a gente tem as linhas de cache para cada CPU. Então, o sistema ele suporta multithreadings. E um truque desse sistema é empacotar várias modificações de linhas de cache diferentes em um único pacote. Porque isso ele consegue compactar e fazer menos acesso à memória, menos escrito na memória. Então, esse aqui é um dos truques. Cada pacote pode armazenar 8 pedaços de dado nessa unidade, nesse slice de memória. Uma vez empacotado esses 8 endereços de dado, é feita a escrita na memória. E é adicionado aqui uma região de 40 bits de endereço que consegue endereçar até 1 terabyte de memória. Então, o artigo original foi feito para ser capaz de funcionar com até 1 terabyte de memória, podendo ser escalado alterando o tamanho desse index que é adicionado de endereçamento. Aqui tem uma comparação que o artigo faz das diferentes técnicas e do acesso à memória das diferentes técnicas. Então, no login, por exemplo, o que acontece aqui no A0 vai acontecer uma modificação do dado. Então, primeiro tem que gravar a modificação do dado, acontecer o flush na memória e depois, então, o dado original é modificado e assim por diante. Então, acontecem vários flushes na memória. Já no RUP, a escrita à memória, o flush, acontece quando um pacote de 8 dados foi preenchido, ou quando é uma... Calma aí, me perdi um pouco. O flush só acontece quando um pacote de dados é preenchido, então ele faz um flush para a memória, junto com o metadado para depois o GAPT Collector poder executar. Aqui tem um diagrama um pouco mais detalhado ainda do fluxo de leitura e de escrita da memória. Então, a gente pode ver aqui um load, então a CPU que é ler da memória. Então, primeiro acontece um miss do L1, né? Aqui, na verdade, está acontecendo um miss do L3, né? Então, do último nível de cache, aconteceu um miss. O que vai acontecer? Primeiro, então, ele vai procurar nessa tabela se o dado está na região de OP ou não. Se não tiver, ele vai buscar o dado no home e recuperar o dado para a CPU. Agora, num fluxo de store, é um pouco diferente. Então, no fluxo de store, ele vai... aqui ele propõe, na verdade, adicionar 1 bit a mais no dado do cache para dizer se esse dado tem que ser persistente ou não, tá? Porque se tiver um aqui, na verdade, o que vai acontecer? O dado vai vir, ele vai atualizar o último nível de cache e vai atualizar também a memória.
Então, no MIS ele vai acontecer isso. Ele vai atualizar o último nível de cache e vai mandar o dado para a memória. O dado, quando chega na memória, ele é empacotado nesse slice, nesse OP Data Buffer. Então, esse OP Data Buffer, aqui ele já está mostrando que esse suporte sistema multicore. Então, para cada core, ele tem um buffer desse. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai enchendo esse buffer. Quando é que ele faz o flush para memória? Faz o flush para memória ou quando ele enche esse buffer, ou quando muda a linha de cache, de core. Quando muda a linha de cache de core também ele faz o flush para memória, para garantir para garantir que ele consegue recuperar o dado depois, se for necessário. Esse aqui é o fluxo de escrita. Um pouco aqui dos resultados experimentais. Então, eles usaram um simulador de cache, um simulador de NVM para rodar os experimentos. E eles testaram em vários tipos de acesso à memória diferentes. Tanto, por exemplo, usaram aqui um benchmark da Yahoo. Usaram hashmaps e uma série de outros tipos de dados diferentes. E o que eles tiveram é que eles tiveram uma performance melhor de 1.7 vezes com relação ao melhor modo anterior. Que eles conseguiram reduzir o tráfego em 2 vezes, garantindo ainda a atomicidade e durabilidade dos dados em falhas. Isso é muito bom porque aumenta a vida útil da memória, né? E que é possível, e ele escala bem em mais threads. Uma coisa que a gente viu que a NVM ela tem baixa performance, né? Ou ela tem um limiar de performance em poucas threads. Aqui já o RUP, por a memória ser atualizada, não ser a NVM ser atualizada primeiro, ele tem uma linha de memória intermediária no memory controller. Então ele consegue escalar bem para mais threads. Aqui é uns estudos de comparação de diferentes testes que tem throughput. Então aqui é em transact throughput, então quanto mais throughput, melhor. Então a gente vê que o NVMe, o branquinho aqui, ele está próximo do ideal. O ideal seria se não tivesse nenhum overhead na gestão da memória. Então ele está próximo do ideal e maior do que as outras técnicas. E aqui o desenho de baixo, a gente tem o acesso ao critical path. Então quanto tempo ele gasta de latência acessando o critical path. Então quanto menos tempo melhor. Quer dizer que a CPU está realizando acesso à memória mais rápido. A gente vê também que ele está próximo do ideal aqui e muito menor do que os outros métodos. Aqui é similar, né? Então a quantidade de acesso à memória que essa técnica faz para diferentes também benchmarks. Então, lembrando que quanto menos acesso à memória, melhor, né? Porque menos escrita à memória, melhor, porque ela aumenta a vida útil. E aqui é uma coisa muito importante, né? Que hoje em dia, que é o gasto energético. Então, esse método também tem um baixo gasto energético e está similar, né, ao log estruturado, mas ele está menor. Pessoal, meu artigo era esse. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Obrigado.